Então, nós vamos ver o que significa para nós aí este aprendizado que nós temos até hoje. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, então por que ela é uma referência? Sim, é um livro escrito sob a inspiração dos benfeitores queridos. A Bíblia não é um manual, mas não se, assim como nós falamos, não se conta a história da humanidade se não for através da Bíblia. E todas as religiões, todas as denominações religiosas que tem, derivam exatamente do cristianismo. Tinha religião antes do Cristo? Claro que tinha. Sempre teve uma religião. Passou-se a chamar cristianismo porque são aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o Cristo, daí é que deriva. E os cristãos, como nós vimos nas cartas de Paulo, cristãos, em referência àqueles que seguem o Evangelho de Jesus, é uma orientação que Paulo de Tarso, então, recebe do seu companheiro de vida missionária, Lucas. Então, estamos aqui. Essa primeira imagem, na visão das religiões tradicionais. Nós temos a criação do Espírito, quando fala lá, Moisés fala através da Gênesis, que Deus criou o homem do barro e aí, né, da sua costela, criou a mulher. Então, a criação do Espírito, isso são quase todas as religiões, espiritualistas ou não. A partir do momento que nós temos a criação do Espírito, então você tem um nascimento. Esse nascimento reflete um corpo material, que é exatamente aquilo que a Igreja Romana, por exemplo, trata como se fosse o pecado original. Nós nascemos com um pecado original, fruto aí da desobediência de Adão e Eva. E aqui já começa, porque a doutrina espírita nos mostra que o pecado original está mal interpretado. Não na sua forma, mas na interpretação. Nada mais é o pecado original do que os nossos erros e falhas de vidas passadas. Mas vamos lá. Então, criou-se o homem. Aí ele, porque nascemos. Aí nós temos uma vida de relação na Terra. O que é essa vida de relação? Com nossas famílias, nosso crescimento, os nossos entes queridos, amigos, a sociedade, tudo isso nosso desenvolvimento. Aí chegamos à morte do corpo físico. A morte é para todos. É essa do pó viestes, ao pó retornará. Então, da vida, quando chega no final da vida terrena, nós vamos morrer. Morrer terá, então, esse corpo físico aí. Alguns termos, não se preocupe, que nós estamos falando em termos de religiões, nós não estamos falando aqui do espiritismo ainda. Depois da morte do corpo físico, então chegando, né, à erraticidade, ou no mundo espiritual, você tem uma análise da vida terrestre, que é o julgamento. Então, nós vamos passar por um julgamento quando nós morrermos. Quando nós voltarmos para o céu, nós vamos passar por esse julgamento, o juízo final, segundo algumas religiões. Se nós formos uma pessoa boa, sim, então se nós somos uma pessoa boa, nós vamos para o céu e acaba. Cada um vai ganhar uma nuvenzinha e vai ficar sentado lá tocando arco. Não, nós não fomos uma pessoa boa. Então, para onde nós vamos? Se nós não somos uma pessoa boa, nós somos o quê? Pouco ruim ou muito ruim? Se formos poucos ruins, nós vamos para o purgatório. Se formos crianças maus, se formos pessoas maus, nós vamos para o inferno. E aí acaba. Então, a grande maioria das religiões tratam assim. Nascemos, crescemos, morremos, vamos para o juízo final. Se nós somos bons, o céu e acabou. Se nós formos mais ou menos, purgatório. Se nós formos ruins, nós vamos para o inferno. E acaba assim. Seria muito fácil viver dessa forma. Daí a necessidade do Consolador prometido para trazer esclarecimentos para nós. O cristianismo não pode ser somente isso. Então, o Evangelho, que é o Evangelho de Jesus? O Evangelho é uma mensagem
geralmente de conteúdo religioso. A expressão surgiu com o cristianismo e significava boa nova ou boas notícias. Desde Justino, que foi um imperador no ano 150 depois de Cristo, começou a ser dado o nome de evangelho aos livros que contivessem a mensagem do evangelho, ou ainda que narrassem qualquer parte da vida de Jesus ou seus ensinamentos. No mundo atual, a palavra é usada indistintamente, se referindo a qualquer mensagem religiosa. A partir do momento em que o cristianismo passa a ser a religião do Estado, por força de decreto, por força do imperador, então o nome evangelho não só passa a se referir ao evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, mas todo e qualquer referência que fizesse da vida de Jesus passa a ser chamado de evangelho. Isso é um decreto de lei. Então, isso passa a validar pelo legislativo desse ensinamento. Mas, para nós, hoje, na sociedade, no mundo em que nós vivemos, evangelho, todo texto que se refere à vida espiritual, a Deus, Jesus, dessa forma, hoje passa a ser chamado de evangelho. Muito mais para chamar a atenção, para ser consumido, do que propriamente por isso ser aí uma verdade infalível. No seu evangelho, Jesus nos colocou que ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas o que significa essa colocação do Cristo? Na verdade, Jesus trouxe com seu evangelho uma nova forma de encarar a relação com Deus, mostrando que a lei de amor, a lei maior, é aplicada no dia a dia, na relação humana, na sociedade e com a natureza. Por isso, o evangelho foi vivido pelo Cristo, exemplificado, não simplesmente escrito ou divulgado como um pensamento filosófico, esotérico ou místico. Então, quando Jesus deixou para nós que ninguém vai ao Pai senão por mim, ele está dizendo, sim, ele é o caminho, ele é a direção. Ninguém vai ao Pai senão for pelo Cristo, se nós não fizermos, praticarmos aquilo que ele nos ensinou. Então, o Evangelho do Cristo é para nós a nossa relação com Deus. É um manual de funcionamento. Ali está para nós não só a referência. O Evangelho é onde nós temos como nos ligar a Deus, como estar sempre conectados com Jesus. Então, os ensinamentos de Jesus não é simplesmente para ser decorado, não é simplesmente para ser citado. Jesus viveu aquilo que ele falava. Jesus praticou tudo aquilo que ele ensinava. Por isso é o grande educador. Então, para nós hoje, não é simplesmente quando alguém pergunta para nós o que é, né? Que é Deus? Que é Deus? Não basta nós simplesmente dizermos, olha, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sim, nós estamos mostrando que sabemos o que é filosofia, que nós lemos o livro dos Espíritos. Mas onde está a aplicação desta máxima? Onde nós vamos aplicar este conhecimento que nos foi passado? Então, não é para ficar somente nesse misticismo, nessas crendices. É para se colocar a mão na massa. Então, é socorrer os doentes, mas socorrer o doente é ir lá, é fazer o curativo, é encaminhar para o hospital. Alimentar o faminto não é só simplesmente pegar ali a farinha de trigo, o pão e oferecer à criatura. Não, é oferecer a ele a condição para que ele possa tratar do seu próprio sustento. Isso é praticar o evangelho, isso é viver os ensinamentos de Jesus. Na sua passagem terrena, Jesus deixou claro que a aplicação da lei do amor a Deus e ao próximo é realizada nos atos da vida normal, não dentro dos templos,
exemplificou isso em toda a sua trajetória, vivendo intensamente o amor e a caridade, a humildade e o perdão, a tolerância e a fraternidade, a abnegação e a paciência. Então, não é uma crítica, pode dizer assim, não é também uma discriminação. Mas a lei, o Evangelho de Jesus, nos mostra que não é esse templo de pedra, não é esses templos, essas igrejas suntuosas aí, né, que vai fazer com que as criaturas enxerguem ou percebam Deus. Não, Jesus, ele falava à beira do lago de Genezaré. O seu maior sermão, que é o Sermão da Montanha, foi realizado ao ar livre. Então, por que, que as pessoas têm essa... Hoje nós vivemos nas grandes cidades e também no interior, cada esquina tem uma igreja, cada uma com uma denominação religiosa. Será que nós temos mesmo tanta necessidade de templos e igrejas? Será que o evangelho do Cristo precisa disso? Então, quando Jesus diz de viver o seu evangelho, é exatamente sair de dentro do templo. É preciso ir para a rua, é preciso enxergar, porque dentro das igrejas e do templo, nós sabemos a Bíblia, conhecemos os livros da codificação lá no Centro Espírita, as obras complementares, as obras do André Luiz. Mas e na prática? Como nós estamos vivendo isso? Então, Jesus, ele teve amor pelo ladrão que estava sendo crucificado ali ao seu lado, teve por Madalena, a prostituta, teve por Zaqueu, um funcionário público, teve. Jesus teve a caridade, sim, curou o paralítico, curou vários cegos, a humildade não só da manjedoura que ele nasceu, mas de se fazer igual. Em qualquer que seja a tradução da Bíblia ou dos livros que falam de Jesus, em nenhum deles tem onde Jesus deixou a humildade. Mesmo com 12 anos, quando ele se perde, ele não, né? Mas ele fica no templo e a Bíblia fala que ele se perdeu e quando Maria volta, o encontra no templo, lá debatendo com os doutores da lei da época, ele não está dentro do templo, ele está no pátio. Exatamente, ele traz os doutores da lei para o pátio, ao ar livre, para mostrar que não tenha necessidades de paredes. Nós vamos compreender mais para frente qual é essa necessidade e por que surgiram, então, as igrejas e o templo. Mas a fraternidade, ser tolerante, é compreender a falha e, principalmente, o desconhecimento que as criaturas têm do mundo espiritual. E paciência é uma virtude que está ligada diretamente à humildade. Paciência não se perde a paciência, mas paciência é aquilo que mostra a tolerância. Paciência é quando nós nos colocamos no lugar do outro, vendo que nós também um dia já vivemos essa mesma situação. Por isso, Cristo se coloca como o caminho que leva a Deus. Por ter nos deixado o exemplo claro, vivo, do comportamento que liga nossa alma, nosso pensamento e nosso sentimento ao Criador. Assim sendo, temos que reconsiderar nosso conceito de religião, que tem por significado exatamente ligar a Deus. O termo vem do latim. Esse termo, religião, vem de religare, religar. Religar o quê? É ligar a Deus. É a nossa linha direta com o Pai. É a nossa linha direta com Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Deixando de lado a falsa ideia de que os templos ou igrejas e seus rituais, liturgias e dogmas de fé constituem por si só o caminho da salvação. Como se ligar a Deus é o conteúdo e o ensino do Evangelho, que deve ser transformado em aprendizado, em prática, em vivência diária. Então, não é a novena, não é a procissão, não é tomar passe todo dia que eu vou no centro, não é simplesmente fazer sacrifício ou oferenda, não é isso que nos liga a Deus. É isso que ele está falando.
o fato de nós estarmos conectados, o fato de nós frequentarmos uma igreja, um templo, uma casa espírita, um terreiro de umbanda, qualquer que seja a instituição, isso por si só não nos mostra que nós estamos exercendo a nossa religiosidade. Para nós dizermos verdadeiramente que estamos ligados a Deus, não são esses parâmetros. É praticar aquilo que Jesus nos deixou. É fazer aquilo que Jesus fez quando esteve aqui conosco. Nós não temos condições ainda de fazer curas, milagres, multiplicar pães e peixes. Sim, se nós olharmos materialmente, não. Mas nós somos capazes de ouvir quem está necessitado, nós podemos socorrer quem está com dor, quem está com sofrimento, nós podemos fazer preces e orações pelos necessitados, nós podemos, sim, aliviar a angústia, a ansiedade que as criaturas têm, exatamente fruto das suas decepções e das frustrações com o seu dia a dia. Compreender que Deus não atende às nossas vontades, compreender que Deus não é um serviçal a nosso serviço e que Jesus não é um mensageiro, isso nós estamos praticando o Evangelho. Quando nós compreendemos que Jesus não é um mensageiro e que Deus não é uma transportadora para fazer mudança, então nós assumimos o controle da nossa vida. E aí, ligados a Deus por esse caminho que é Jesus, nós então compreendemos o verdadeiro sentido da nossa existência, a plenitude da nossa reencarnação. Infelizmente, por comodismo e interesse, é muito mais fácil entender que basta seguir as exigências específicas de determinada religião, no que se refere às manifestações de religiosidade, do que buscar o efetivo caminho traçado pelo Mestre Jesus para se alcançar a salvação. Disse o Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. O caminho, a verdade e a vida é o amor aplicado e vivenciado em todos os momentos e atos da nossa vida. A comunhão com Deus só poderá ocorrer desta maneira. Então, quando nós conhecer o Evangelho é importante para que nós possamos discernir, exatamente para fugirmos das crendices, do misticismo e muitas vezes desse esoterismo que aí tem. Quando muitos de nós procuramos determinadas religiões, altares, determinadas seitas, na realidade, quando nós fazemos promessas, nós estamos negociando com Deus. Nós estamos fazendo uma permuta, e não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz que o amor ali é o mais importante, que nós somos frutos desse amor, afinal, Jesus é o amor vivendo aqui em forma humana, então é esta capacidade de servir que cada um de nós tem. Quando se fala servir, não é se humilhar, não é rastejar, não é simplesmente falar amém, não é falar sim, sim para tudo. Isto é anular a sua existência, isso é anular a sua reencarnação. Quando se diz viver o Evangelho na sua potencialidade, é fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. É compreender que as criaturas erram por desconhecimento, por falta de informação, por ignorância, no sentido de não saber ainda do mundo espiritual e as leis que o regem. Então, não basta simplesmente fornecer informação, despejar conhecimento de livros, do Google e tudo mais. É preciso praticar isso na nossa vida. O amor que Jesus representa para todos nós é a aceitação da nossa presente encarnação, exatamente sem reclamar, sem murmurar e sem ficar nos fazendo de vítimas, de coitadinhos de nós. Não, nós somos capazes, nós podemos, só depende de nós. A religião praticada dentro do templo ou igreja não tem sentido, pois Deus nos criou para a vida de relação.
com o semelhante e com a natureza. O valor do templo ou igreja está em reunir a força da oração, da fé, de permitir o aprendizado conjunto, do auxílio ou reforço mútuo. No entanto, a comunhão com o alto ocorrerá por nossas ações fora dele. Recorramos aos templos e igrejas, sim, para nos fortalecer, para alavancarmos a nossa fé e nossa esperança, mas nunca nos esqueçamos de realmente praticar a religião em cada momento. Então, o que ele está dizendo? A igreja e o templo têm a sua importância, têm o seu sentido? Tem, mas nós somos seres gregários. Vida de relação é viver em sociedade, é viver essa relação familiar, é desenvolver aptidões para a nossa evolução e dos nossos irmãos. Ao mesmo tempo em que nós vivemos essa relação com os nossos irmãos encarnados e as suas deficiências, dificuldades e imperfeições, nós também precisamos nos relacionar com a natureza, desde o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Tudo isso tem uma razão e um sentido para nós. Nós precisamos olhar para baixo, para que nós nos lembremos daí da humildade. Precisamos ver onde nós estamos pisando. Nossos pés precisam caminhar com segurança, mas não podemos deixar de olhar para o alto, mas não por egoísmo ou por nos acharmos superiores, para nos lembrarmos que Deus tudo vê, que Deus sabe das nossas necessidades e Ele as provém sempre que se faz necessário. Então, quando ele diz, no centro, nós vamos no centro? Sim, nós ouvimos palestra, nós tomamos passe, nós nos inteiramos de quais são as necessidades da casa, nos oferecemos como voluntários, vamos uma vez, duas vezes, três vezes, tem outros que vão a semana inteira. Então, o centro tem isso. As salas de aula, as palestras, é um aprendizado contínuo, é um aprendizado coletivo. Então, um ajuda o outro, um auxilia o outro. Então, as experiências de uma com a experiência da outra. Aquilo que foi bom para uma, de repente, vai passando para o outro. É isso que ele está falando. Então, incentiva. Olha, hoje eu não vou, mas o João vai. Ah, não, vamos lá. Sim. Olha, algo de errado está fazendo. Cada um vem, olha, vamos lá, vamos nesse sentido. Olha, eu não compreendi o que foi Não, dito, eu liguei os dados móveis da mãe. Naquela palestra, mas vamos ver. Vamos fechar o microfone. Vamos lá ver, então, o que foi que você aprendeu, o que foi que ele disse. Tira essa minha dúvida aqui. Então, o templo tem esse sentido. Todos com o mesmo objetivo, todos com a mesma necessidade. Mas, assim, ser espírita dentro da casa espírita é a coisa mais fácil do mundo. O mais importante é saber ser espírita fora do centro. Então, é a mesma coisa. Ser cristão junto às pessoas que nos amam e que nos querem bem, isso nós não encontramos dificuldade. A dificuldade está exatamente de viver com os críticos, com os desafetos, com aqueles que enxergam os nossos defeitos e as nossas imperfeições, porque assim eles nos oferecem a oportunidade de procurarmos melhorar. Se não conseguirmos entender que a verdadeira religião, aquela que nos liga a Deus, não tem nome, não tem seita, não tem templo, não tem igreja, exatamente por se consistir na efetiva ligação com Deus, não conseguiremos trilhar o caminho do Cristo, o caminho do Evangelho. A salvação, o alcance da felicidade ocorrerá naturalmente quando conseguirmos erigir o templo verdadeiro a Deus em nossos corações, purificado e elevado com a prática do amor, da caridade, do bem em todas as suas formas. Foi isso que Jesus colocou claramente como condição para se chegar a Deus. Então, se nós olharmos, mesmo as religiões cristãs que não a doutrina espírita, se eles sabem que existe um céu para os bons, um inferno para os maus
e um purgatório para os mais ou menos, significa que os nossos inimigos, nós vamos colocar todos eles no inferno. Os nossos pais, os nossos filhos, aqueles que nós amamos, nós vamos colocar todos eles lá no céu. Ah, mas não são tão bons assim. Então, o purgatório não vai caber todo mundo. Então, por isso se faz necessário exatamente essa compreensão. Então, a doutrina espírita nos explica: existem várias moradas na casa de meu pai. Está na Bíblia? Então, é esse o sentido, são as colônias. Assim como nós nos identificamos muito com o nosso lar, a colônia do nosso lar, não só pelo livro do André Luiz, mas pela representatividade que tem, mas tem a casa, né, transitória de Fabiano, tem outras tantas que nós sabemos por aí que está na doutrina, mas não importa. O que importa para nós saber é que nós temos um caminho, e esse caminho se chama Evangelho. Esse caminho que é o Cristo. Para chegar a Deus, nós só vamos compreender a Deus quando nós estivermos na condição do Cristo, nessa situação crística, nesta evolução. Porém, nós precisamos ir vivendo o Evangelho no nosso dia a dia. Nós precisamos estar sempre conectados com o Pai, com Jesus, com os ensinamentos. Não é só esperar as pessoas bater a nossa porta pedindo ajuda ou auxílio. Nós precisamos enxergar, ver a necessidade do nosso colega de trabalho, daquele que toma o ônibus conosco todos os dias. As pessoas, às vezes, tomam o ônibus, o metrô, com as mesmas pessoas o ano todo. Não fala um bom dia, não cumprimenta, não sabe, não consegue compreender, através do semblante da criatura, se ela está preocupada, se ela está feliz, se ela está com dor. Isso mostra um tamanho do nosso egoísmo ainda. Não é sair abraçando todo mundo, não é sair sorrindo para todo mundo, é prestar atenção no mundo à nossa volta. Ah, caiu uma árvore, como nós estávamos falando agora há pouco, aí em off, antes de começar. Com a chuva, numa megalópole igual São Paulo, ah, caiu uma árvore. Tá? As pessoas de imediato logo pensam no transtorno que isso tem. Mas ninguém diz assim, olha, eu vou pegar o fim de semana e vou plantar ou vou comprar tantas mudas e vou levar ali no reflorestamento, em algum lugar para se plantar. Não, querem saber. Então, nós queremos muitas vezes soluções fáceis, mas nós não temos essa preocupação com a natureza, com aquilo que é de nossa responsabilidade. Então, o Evangelho não é só aquela coisa mística, de vela, hóstia, passe, Bíblia, procissão, oração, promessa. Não, é vida diária, é vida de relação de nós com o mundo, de todos nós com as pessoas que conosco convivem e caminham. O Mestre Jesus nos diz que toda a lei do universo pode ser resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Mestre nos deixou ainda uma grande verdade de aplicação prática, vital para quem busca a felicidade. Fazei aos outros apenas o que querais para vós mesmos. A natureza, em todas as suas formas e manifestações, é obra divina e merece ser amada e respeitada. Quem busca a felicidade, a espiritualização, ama, respeita e protege toda a natureza e toda a criação divina, inclusive o seu próprio patrimônio físico, o corpo material que serve para nós de veículo, o vaso, como diz Paulo de Tarso, necessário à nossa evolução. Então, quando nós estamos, não, eu amo a Deus, não, eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas ainda preocupo somente comigo e com os meus, então não estou amando a Deus e muito menos ao próximo. Se, quando nós olhamos e vemos a criatura que descarta móveis, sofás e eletrodomésticos na rua, aí vem as chuvas torrenciais, já não tem mais tanta terra para absorver todo esse volume d'água, e aí causam as enchentes, os transtornos. Lá vamos nós culpar as autoridades, culpar aí, né, os responsáveis, vamos assim dizer, por zelar dos patrimônios públicos, ou muitas vezes vamos blasfemar contra Deus. Onde está Deus que não está vendo tudo isso? Os rios estão alagando, estão arrastando tudo. Será? Quem é que está no lugar errado? Será que somos nós? Será que o rio fez algo realmente de mal? Ou somos nós que estamos tendo relapsos?
Será que não somos nós que estamos oferecendo ao mundo essas condições? Então, quando se diz viver o Evangelho de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, precisamos sair dessa coisa de Bíblia, de terço. É preciso transformar isso em prática diária. É preciso transformar a religiosidade em servir, em fazer o bem a quem necessita. Ah, mas eu não estou sabendo de ninguém. Eu vi a Edni, vou pedir liberdade, eu vi a Edni, aí agora há pouco, fazendo lá, não sei se tricô ou se crochê. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem lá os infortúnios ocultos da mulher que passava aí o verão confeccionando roupinhas, separando tudo para no inverno sair distribuindo aos necessitados. Nós não precisamos esperar somente a ocasião que alguém bate à nossa porta. Não, vamos usar todo o tempo que nós temos, todas as horas que nós temos disponíveis para fazer o bem. Então, vamos deixar aqui estocado, né? E vamos, no momento oportuno, vamos sair distribuindo, sabe? Pega, coloca em uma sacola e vá aí nas avenidas, nas ruas da cidade, distribuir não só comida, mas leva uma roupa, leva aí um cobertor, um calçado, leve sempre algo que vai ser útil para alguém e que às vezes está dentro de casa somente ocupando espaço. E o patrimônio do nosso corpo físico também. Então, se nós temos essa preocupação, que é o Evangelho, o nosso corpo físico, quando fala dos vícios, quando fala aí desses prazeres terrenos, tudo isso que diminui a nossa vitalidade, tudo isso que desgasta o nosso organismo, sim, nós não estamos falando aqui que todo mundo tem que passar a ser vegetariano ou vegano de hoje. Não, mas evitar muita fritura, muita gordura, muito álcool, muito cigarro, muito isso, muito isso. Então, tudo aquilo que causa transtorno, tudo aquilo que é prejudicial, tem que ser eliminado. Na nossa condição, é muito difícil. Pega uma pessoa que fuma 15, 20 anos, mostre para ela o que isso vai causar, não só nesse corpo que vai acabar retornando ao mundo espiritual, o espírito, antes do tempo, mas as consequências disso no seu perispírito na vida espiritual. Então, assim como nós cuidamos do nosso, nós também devemos passar todo esse conhecimento àqueles que ainda não têm acesso a essa informação. Sem sombra de dúvida, a construção da felicidade, a espiritualização, o equilíbrio espiritual, físico, mental e energético passa pela construção diária, pela aplicação minuto a minuto da lei do amor, em todos os atos da nossa vida, pelo respeito e amor ao semelhante e à natureza. Essa é a verdadeira religião, aquela que é trazida pelo Evangelho, aquela que nos liga verdadeiramente com Deus. O templo verdadeiro está dentro de nós mesmos. Quando Jesus, em se dirigindo a João, Pedro e Tiago, quando eles estão no monte, quando Jesus mostra para eles os templos, porque eles olham para o templo de Jerusalém e falam, olha o templo. Ali estava o ouro, a prata, as pedras preciosas, os pergaminhos, ali estava tudo de valor para os hebreus, para o sinédrio. Quando eles mostram para Jesus a suntuosidade do templo, tem duas interpretações que precisamos ver. Primeiro, Jesus disse, derrubarás esse templo, né, e eu erigirei ele em 3 dias. Ele não está falando daquele templo físico, ele está falando do corpo. Ele está falando, mesmo que eles matem o meu corpo, eu, espírito, eu vou reviver daqui a 3 dias. Por isso que ele diz que o templo vai ser erigido, é o corpo. Quando ele fala, não ficarás pedra sobre pedra, ele está falando do templo físico, ali, onde estavam, então, ali os valores materiais. Quando ele diz não ficará pedra sobre pedra, porque a cobiça de todo aqueles povos que conquistaram os hebreus, eles iam acabar destruindo, como de fato aconteceu a Tito, que destruiu o templo e se apoderou de tudo que tinha lá dentro. E na crucificação, ao 3º dia, segundo a Bíblia, Jesus ressuscita. Então, é esse o sentido, mostrar que existe uma vida depois da vida,
Você deixou o templo do corpo físico, o patrimônio, mas pode retornar num outro através da reencarnação. Então, o templo verdadeiro, para que nós possamos adorar a Deus, o templo verdadeiro, para que nós possamos cultuar o Deus e os ensinamentos de Jesus, é praticando aquilo que Jesus nos ensinou, é sendo gratos a Deus pela oportunidade bendita de sermos dignos e merecedores de sermos chamados de seus filhos. E aí nós chegamos. Qual a importância que tem, então, esse cristianismo? Para que nós possamos compreender o que é o Espiritismo, que é essa doutrina consoladora e confortadora que nos abriga. Então, a doutrina espírita nos explica o quê? Que existe a evolução de um princípio inteligente. Então, nós somos criados aí um princípio inteligente que está lá nos cristais, que está nas algas, que está lá naqueles seres microscópicos, naquelas amebas. Isso é um princípio inteligente. Nós vamos desenvolvendo, vamos adquirir princípio espiritual, então chegamos à condição de espíritos que fomos a criação de Deus, a sua imagem e semelhança. Quando nós recebemos o livre-arbítrio, a nossa condição hominal, a nossa condição hoje de humanidade. Então, fomos criados um princípio, passamos por todas esses gêneros inferiores e chegamos à condição de espírito. Aí nós vamos viver uma vida de relação na Terra, que é essa que nós estamos vivendo agora. A partir do momento que nós vivemos, então, nós nascemos, crescemos, temos nossos familiares, estudamos, aprendemos, trabalhamos e vamos desencarnar, que é a morte do corpo físico. Até aqui, a diferença é muito pouco lá, mas desencarnamos. Quando nós desencarnamos, nós voltamos ao plano espiritual, também igual lá. Necessitamos de uma nova reencarnação? Se nós necessitamos voltar à carne? Não. Então, aqui, se fôssemos Francisco de Assis, Gabriel, se nós fôssemos aí Maria de Nazaré, não precisaríamos reencarnar. Então, continuamos a nossa evolução no plano espiritual e vamos para a condição crística. Mas, se nós precisamos de uma reencarnação, que é a condição de todos nós, hoje que aqui estamos, porque estamos num planeta de provas e expiações, e ainda temos muito que aprender, então nós vamos voltar a um novo aprendizado na matéria. Ou seja, nós vamos reencarnar e vamos voltar no mesmo ciclo, vida de relação desencarnando. Então nós vamos nascer, crescer, morrer e renascer. Enquanto nós estivermos evoluindo, é esta a nossa necessidade. É isso que o Espiritismo vem nos mostrar. A doutrina espírita mostra essa continuidade da vida, diferentemente das outras religiões que só focam nesta única existência, nesta única vida, com todas as desigualdades e as diferenças que existem. Na Revista Espírita de 1868, Kardec coloca que dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção nata e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças. Esse conjunto de sentimentos, princípios e crenças é o próprio Evangelho. É o conjunto das leis morais do Cristo. A religião verdadeira é aquela que enternece os corações, fala às almas, orienta, infunde coragem e jamais atemoriza. Deve dar liberdade de fé. Ele está dizendo o seguinte, Kardec está dizendo o seguinte, a religião que não transforma os seus seguidores em pessoas melhores, que não lhes oferecem o verdadeiro caráter do amor e da caridade, ela não está cumprindo a sua função. Então ele está dizendo, esse conjunto de sentimentos é essa necessidade que ainda existem das igrejas, do templo e do centro espírita. É o objetivo de um auxiliar o outro, de um ajudar o outro dentro da necessidade que se apresenta. A doutrina espírita é uma religião natural, baseada na fé raciocinada, sem dogmas,
sem templos e sem sacerdotes, sem hierarquia eclesiástica e sem rituais. Não é igreja e não é seita. Então, sim, quando ele fala que não tem templos, nós não temos suntuosos. Ah, mas o centro espírita não é um templo? É, claro que é, como se diz, até mesmo para que nós possamos nos reunir, estudar, tomar um passe, porque lá nós estamos ao abrigo do vento, da chuva, do calor, das intempéries do dia a dia. Essa deve ser a função do templo e da igreja. Mas nós não temos hierarquia eclesiástica. Não tem padre, não tem sacerdote, nós não temos uma autoridade que diz. Por isso que a gente recomenda sempre, nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Kardec foi só o codificador. Nós não temos rituais, não tem paramento, ninguém precisa vestir batina, se vestir de branco, se vestir de roxo, de preto, de azul. Não, não tem rituais, não tem sacrifício, não tem nada disso. Essa é a doutrina espírita, natural. Fé raciocinada é fazer uso da razão, é fugir das crendices e do misticismo que ainda impera no meio religioso. A doutrina espírita é a obra de Deus, onde o ser, o espírito, se reconhece como criatura divina, em igualdade com toda a criação universal. Nós passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e hoje estamos na condição de hominal. Mas todos nós estamos destinados também a passar pela angelitude e chegarmos à condição crística. Todos nós partimos do mesmo ponto, da mesma origem, e todos nós temos a mesma destinação. A doutrina espírita é da efetiva busca da ligação com Deus, pelo amor e pelo respeito às leis universais, tendo por base o Evangelho do Cristo. Doutrina espírita é ciência, religião e filosofia. A ciência nos fornece a razão para que nós fujamos, então, aí de todas essas crendices que existem, de todas essas tradições que tem. A filosofia nos mostra as leis morais, as leis do Cristo que nós devemos seguir, né? E a religião é o evangelho, é o nosso direcionamento, é os ensinamentos, é o código universal que Jesus nos deixou. A doutrina espírita é a da busca individual do aperfeiçoamento e da evolução, pela compreensão do nosso papel na natureza e no destino do universo. Nós somos individualidade, nós somos parte de um todo, mas não existe ninguém igual a nós em nenhum lugar do planeta. Nós somos únicos, então ninguém pode nos fazer mal, mas também ninguém pode nos fazer feliz a não ser nós mesmos. Por isso, nós não podemos terceirizar nossa felicidade e nem as nossas responsabilidades. Da mesma forma que os outros só podem nos fazer mal se nós permitirmos. As pessoas só fazem a nós aquilo que nós permitimos a eles fazer. A doutrina espírita é a busca da harmonia em todos os seus aspectos, baseada no equilíbrio, no respeito, na ética, no bem e na caridade. A doutrina espírita, ela nos mostra a direção a seguir, mas ela deixa o meio de transporte a nosso critério. Ela mostra a direção, mas cada um vai da maneira que quer. Uns vão correndo, outros vão um passo mais lento, uns vão de ônibus, outros vão de metrô, outros vão de bicicleta, outros vão... Então, existe várias formas. Então, não existe uma forma para todo mundo. Não existe algo. Não podemos colocar todos na vala comum, pois cada um tem uma necessidade diferente. É isso que ele está falando. A doutrina espírita é a do livre-arbítrio, sem imposições, sem castigos, sem temores, sem inferno e sem céu, mas com responsabilidade proporcional, refletida na lei de causa e efeito. Então, tanto o céu como o inferno não são lugares circunscritos, são regiões conscienciais. É um estado de espírito, é onde a nossa consciência se sintoniza. Então, fazer o bem não é fazer, nós não devemos fazer o bem pensando em ganhar o céu. Da mesma forma que os erros que nós cometemos, isso não nos conduz ao inferno. Tudo, como diz Pedro na sua primeira carta, o amor cobre uma multidão de pecados. E nós temos o livre-arbítrio. Sabendo aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós, então não façamos aos outros. Esse já é um bom caminho.
mas sabendo o que é certo e errado, e discernir sobre isso, as consequências e os desdobramentos, é o que Paulo de Tarso nos diz. Eu posso fazer o que quiser, mas sou prisioneiro das consequências e das minhas escolhas. A doutrina espírita é aquela em que o templo é o universo, o altar é a vida de relação e a oração é o viver em harmonia com a lei de Deus em todos os atos da vida. Por que ele fala que a doutrina espírita é o templo é o universo? Porque onde nós estivermos, nós temos que ser sempre espíritas. O altar, que é onde as pessoas ali fazem as oferendas, onde ficam os sacerdotes, onde ficam os oradores espíritas e tudo mais. Não, nós temos que falar do evangelho em todos os lugares, onde com quem estivermos. E a oração, todo o tempo nós temos. O certo seria se nós fôssemos uma oração 24 horas por dia, mas nós ainda estamos longe. A nossa imperfeição não nos permite. Mas por isso nós temos essa necessidade de estarmos ligados a Deus durante todo o tempo. Ou como se diz em algumas religiões evangélicas, Deus é bom o tempo todo. Todo o tempo Deus é bom. A doutrina espírita é aquela em que o reino de Deus deve ser construído em nosso interior, pela compreensão da lei maior, pelo pensamento elevado, pela atitude firme no caminho do bem, pela construção diária da evolução e do aperfeiçoamento moral. Então, tem uma palavrinha, duas, para ser mais exato, na doutrina espírita, que só existe nela, que a gente vê falar, que chama-se reforma íntima. Então, nós devemos nos reformar todos os dias, deixando os vícios, as mazelas, as nossas más tendências, sempre trocando por um fator de caridade, por algo que seja benéfico em nossa evolução e em nosso crescimento. Lembrando-se, nós devemos agir todos os dias como se Jesus estivesse ao nosso lado, olhando tudo aquilo que nós estamos fazendo. Com certeza, se nós passarmos a agir assim, o mundo será muito melhor aos nossos olhos, mesmo que os outros não compreendam. A doutrina espírita é aquela da educação, do aprendizado, da busca da verdade, do amai-vos e instruí-vos. Sim, quem caminha nas trevas não consegue enxergar onde está pisando. A falta de instrução nos torna escravos daquelas que ainda querem as mordomias, as regalias e os privilégios. Então, amar não só é dever e obrigação de todos nós, mas também instruir, dividir o conhecimento, compartilhar aquilo que nós já sabemos, é facilitar a caminhada do outro. Lá diz, Jesus é o caminho. Então, as pedras que nós tiramos, os obstáculos que nós removemos, os espinhos que estão no nosso caminho, uma vez que nós os removemos, todos aqueles que vierem depois de nós já encontrarão um caminho trilhado, sem essas barreiras, sem essas dificuldades. Foram assim com os profetas, foram assim com os grandes missionários. Eles prepararam já parte do caminho que nós seguimos e agora estamos dando continuidade. A doutrina espírita é aquela do equilíbrio entre ciência, filosofia e ética moral, estabilizando o tripé que nos permite conhecer, discernir e amar. Então, como nós dissemos, fé raciocinada, a parte da filosofia são as leis morais, não basta simplesmente não matar, não roubar, é preciso ensinar e transformar o amor ao outro, amar ao próximo como a si mesmo, em entendimento e em capacitação. A doutrina espírita é aquela onde trilhamos a nossa própria estrada, construindo-a e pavimentando-a com os nossos erros e nossos acertos. E isso reconhecemos como útil e necessário. O erro não é uma punição, não é para ser punido. O erro não é simplesmente castigo. O erro é um instrumento de aprendizado, é um recurso que nós temos para saber as consequências daquele ato. É um mecanismo que nós temos a desenvolver. Se foi bom, então, se causou mal a mim e aos outros, então não vamos repetir. Não é a culpa, não é o remorso. Nós somos feitos de erros e de acertos. E muitas vezes esses erros causam dores e sofrimentos a nós e aos outros. Mas serve de aprendizado.
exatamente para que nós não incorramos neles novamente. A doutrina espírita é aquela em que não se necessita nem mesmo ter uma religião, bastando sim amar, respeitar, compreender, ajudar e servir. O próprio Chico dizia o seguinte: se você encontrar alguém que não é católico, que não é espírita, o Chico dizia assim: se você encontrar alguém que não é espírita, não tente convencê-lo. Deixe. É melhor ele ser um católico bom do que ser um espírita ruim. E aí o Emmanuel complementa. O Emmanuel fala assim: nem todos têm necessidade de ter uma religião. Tem espíritos que já fazem o bem, praticam a caridade, exercitam a sua fé de tal maneira que não precisam de um templo, de uma igreja, de uma denominação para se dizer filho de Deus. Para muitos de nós, a religião é um freio. Nós precisamos da religião exatamente para que ela nos diga o que nós não devemos fazer, o que vai no sentido contrário dos ensinamentos de Jesus. E a doutrina espírita faz exatamente isso. A doutrina espírita é aquela que nos permite conhecer que somos deuses, que nos convida a utilizar esse poder divino para a nossa evolução, para mudar a nós mesmos, para mudar o mundo e para construir o bem, para nós e para os outros. A doutrina espírita é aquela que nos lembra que nós fomos criados para sermos felizes e nos permite estudar, compreender e vivenciar os caminhos para tal, nos dizendo que apenas nós mesmos podemos fazer isso por nós. No caminho Verdade e Vida tem uma lição do Emmanuel que ele fala: nós chegamos sós e vamos voltar sós. Precisamos de família, precisamos de amigos, do trabalho e da sociedade e das leis humanas, por mais falhas que elas sejam. Mas nós vamos voltar só, porque a nossa evolução e o nosso aprendizado é individual. Ninguém pode fazer por nós aquilo que é de nossa responsabilidade. A doutrina espírita é aquela que praticamos quando nos ligamos com Deus, seja qual for o lugar que estivermos, seja qual for a atividade em que nós realizamos. Então, se for na missa de sétimo dia, nós vamos lá? Sim, é caridade, nós somos espíritas do mundo. A vizinha, a sobrinha, a prima me convidou para batizar o filho ou a filhinha dela. Você deve aceitar. Ela está dizendo que confia em você, que na ausência dela você tem capacidade de educar e de cuidar do filho. Então, é exatamente, não é pelo fato de sermos espíritas que nós vamos nos excluir do mundo. Não, nós vamos em churrasco, nós vamos no velório, nós vamos, se for convidado para ir à missa, nós não precisamos entrar na fila da comunhão, nós não precisamos nos confessar lá na Semana Santa. Nós não precisamos ir na igreja evangélica para ser batizado na piscina, na água, no rio ou no mar. Não, nós temos que ser espíritas de coração, de fé, nas nossas atitudes. É isso que ele está nos ensinando. É essa a diferença do evangelho primitivo que nós vimos lá atrás. E aqui está o que serve para todos nós. Se você pegar, você está com dificuldade, quer saber de onde nós viemos? A doutrina espírita explica. Quer saber de onde nós viemos? Pega o livro da Gênesis. Então, lá está. Você pega o livro dos Espíritos, né, da pergunta 1 até 329, você vai saber de onde nós viemos. Ah, você quer saber o que você sente? Por que você está depressivo, triste, angustiado, apressado? Por que acontece? Então, vai lá no livro dos Médiuns. Questão de 330 a 613. Lá diz o que você sente. Tristeza, alegria, realizações, aquelas tendências que ainda tem dificuldade de lidar. Ah, porque eu sofro. Ai, porque eu sou feliz. Ai, porque eu sou Cristo também. Ai, porque minha cruz é muito pesada. Ai, porque tudo acontece comigo. O Evangelho segundo o Espiritismo, as questões de 614 a 919 do Livro dos Espíritos, vai te mostrar exatamente por que você está sofrendo. E aí, para onde eu vou? Ah, se existe algo que sobrevive à morte do corpo físico, se existe algo que vai sobreviver, seja uma centelha, uma energia, uma consciência, uma luz, para onde vai o que vai sobreviver ao corpo físico? Aí está. Leia lá no Céu e no Inferno. O Livro dos Espíritos traz essas explicações da 920 até o final, que é a 1019. Mas a hora que você estiver aí reflexivo,
nesse momento de pandemia, onde todos nós estamos ainda reclusos e confinados, você quer saber quem é você? Então aqui está a importância. Nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. E aqui está o que nós precisamos. Então, ninguém vai sair dessa vida aqui. Essa é a nossa primeira encarnação como espírita. O dia que alguém falar para vocês, eu sei tudo dos livros, eu já li a codificação, eu sei tudo, sai de perto. Nem aplaude, mas faça uma oração por essa criatura. Porque nós temos que estudar, não é para ler, é estudar. E que seja durante toda a nossa vida, toda a nossa estada aqui, nós ainda vamos ter o que aprender. Então, os próprios espíritos benfeitores diziam a Kardec, por enquanto, é isso que vocês precisam, mas ainda tem muito mais. Então, eles próprios diziam que eles não disseram tudo. Eles trouxeram o necessário às nossas necessidades. Uma questão importante não é se uma doutrina soa agradável aos nossos anseios, mas sim se ela está baseada naquilo que Deus requer daqueles que desejam viver em sua presença. Se uma doutrina religiosa contraria a Bíblia, essa doutrina não procede de Deus e não pode produzir os frutos de que Deus brota. Por isso, qualquer doutrina religiosa, ainda que tenha forte poder de persuasão, ainda que seja bastante racional, ainda que se baseie em evidências convincentes aos nossos sentidos, ou que cause efeitos espetaculares ou milagrosos, se ela não se enquadra perfeitamente nas Escrituras, é uma doutrina mentirosa e maligna. Eu não modifiquei nada do texto, porque isso está no Evangelho de Mateus. O que ele está dizendo? Nós podemos frequentar qualquer que seja a denominação religiosa, qualquer religião ou seita. Nós podemos ir à missa, palestra, culto, nós podemos ir. Nós não devemos nunca ser conivente com sacrifícios, com oferendas, com alguém que escraviza o outro, com alguém que, para manter as mordomias, os privilégios, para manter a autoridade, o cargo, ficam perpetuando na direção de todas essas situações. Então, quando nós formos em qualquer um desses lugares, em qualquer um desses templos, igrejas, centros ou casa espírita, onde as criaturas se preocupam muito mais com o seu personalismo, com as suas ideias, com o que eles pensam, em detrimento do Evangelho e em detrimento da doutrina espírita, é isso que está dizendo que nós devemos nos abster. É isso que ele está dizendo que nós devemos tomar cuidado. Porque o Evangelho do Cristo, lá no início do cristianismo, ele foi modificado, ele foi alterado, ele foi ali fracionado, ele foi mutilado de acordo com os interesses daqueles que o interpretavam. Então, tinham lá uma hierarquia. Tem lá aquele que manda, você tem um gerente, você tem um supervisor, depois você tem ali um chefe, até chegar lá na outra. Não, a doutrina espírita, ela é para todos. Todos têm acesso. Alguns têm mais dificuldades de interpretar. Por isso, nós necessitamos de formar turmas onde nós assistimos palestras, onde nós estudamos os ensinamentos de Jesus na visão espírita, exatamente para que a luz se faça para todos nós.